Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade, onde daremos hoje sequência nas nossas reflexões e exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, em que iremos apresentar aí o capítulo 16 do Evangelho. Primeiramente, parabenizar aos nossos irmãos, às nossas irmãs que se encontram presentes na sociedade, dispensando um pouco de seu tempo para aprimorar a sua alma, para buscar o conhecimento que nos foi legado aqui pelo plano espiritual, pelo plano divino. Também agradecer a todos aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que não puderam estar presentes nesse momento, por os mais diversos motivos, e também a todos aqueles que nos têm contatado, têm acompanhado as atividades de nossa sociedade. Sejam todos muito bem-vindos, portanto, desejamos aí uma noite profícua de trocas de ideias. Pois bem, por conta disso, convido a todos que elevem seus pensamentos ao alto, harmonizem seus corações, suas mentes, esquecendo dos problemas diários que todos nós temos, e que rogamos ao Divino Pai seja derramado por sua benevolência e justiça extremada as bênçãos de que merecemos. Nesse sentido também, querido Mestre Jesus, rogamos nos seja permitido, nessa nossa exposição, nessa nossa reflexão, a intuição salutar de nossos benfeitores amigos, dos benfeitores da nossa sociedade espírita, para que nos encaminhe a correta interpretação do legado que nos foi tirado através do Evangelho, e também rogamos que seja derramado as bênçãos curativas a toda a nossa orbe que passa por provas difíceis e bem sabemos necessárias à nossa evolução, mas que, como espíritos imperfeitos que somos, não raramente entendemos como punições, dificuldades extremadas, quando sabemos, Pai, por sua bondade, por sua benevolência, tratar-se de uma oportunidade de evoluirmos, de expressarmos o nosso amor ao próximo, de praticarmos a caridade em toda a sua plenitude, exercendo aqui a bondade com nossos irmãos, a paciência, a compreensão, a indulgência, e que não às vezes nos é difícil, mas necessário para a nossa evolução, a prática do perdão. Assim, damos início à nossa exposição com a presença de encarnados e desencarnados, intuídos pelo plano superior. Que assim seja. Como havia antecipado, nós vamos hoje discorrer, na sequência da exposição do Evangelho, sobre o capítulo 26 do nosso Evangelho, que é: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. É um dos capítulos, eu diria, bastante sintetizado, mas com grande profundidade daquilo que necessitamos aprender. E inicia, nesse nosso Evangelho, a citação tida na Escritura Sagrada de São Mateus,
no capítulo 10, em seu versículo 8, que diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Portanto, esse ensinamento do Mestre Jesus aos seus discípulos nos prescreve que não se deve fazer pagar por aquilo que recebemos de forma graciosa, recebemos de graça. E, portanto, se esse dom nos é dado por Deus, é para que, em sua prática, venhamos a trazer um alívio àqueles que sofrem e também ajudar na nossa propagação da fé, não fazendo disso um tráfico, um objeto de especulação ou até um meio de vida. É por óbvio que a destinação disso, desse dom dado por Deus, é para que venhamos aí realizar a nossa prática da caridade de forma mais específica e aqui, portanto, caminharmos cada vez mais na busca do amor ao próximo de forma sincera e singela. Nessa parte do capítulo também que nós falamos, então, esta questão do dom de curar nos é muito claro pelas palavras do Mestre Jesus aos seus discípulos. E também nos ensina a refletir sobre a questão das preces pagas. É claro que na nossa doutrina espírita isto é vetado. E por que nós entendemos assim? Evidentemente que na própria Escritura Sagrada, nós temos lá em São Lucas, né, no seu capítulo 20, versículo do 45 ao 47, que nos traz o ensinamento deixado pelo Cristo, dizendo, quando se manifestava a seus discípulos, que cuidado com os mestres da lei, os escribas da época. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e ocupar os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, realizam longas orações. Alerta: esses homens serão punidos com maior rigor. Na mesma vala, no mesmo sentido, nós encontramos também isso na Escritura Sagrada, em São Marcos e em São Mateus. São Mateus ainda, lá no capítulo 23, no versículo 14, é bastante enfático no seu texto, ao dizer que, novamente, essas pessoas receberão um juízo mais rigoroso pelo mal que fizeram no exercício de um dom que foi lhe dado para aliviar as dores de nossos irmãos. É importante aqui que a gente esclareça quando eles dizem devoram as casas das viúvas. É claro que se trata aqui daqueles que, ao praticar esse dom, que deveria ser de graça, pois de graça lhe foi dado, procuram auferir, cobram enormes fortunas, ou até mesmo daqueles que não têm tantas posses, lhes cobram aquilo que têm. Pessoas que, não raras vezes, se desfazem de seus bens, de seu veículo, de seu carro, para pagar uma promessa que é impossível de ser cumprida. E eu já explico isso. Vejam que, quando Jesus
nos ensina, ele nos alerta sobre isso. E quando ele fala que devoram as casas das viúvas, é, por óbvio, uma figura de linguagem. Por quê? Veja que nós tivemos alguns fatos dentro das nossas escrituras sagradas que são no mínimo 4 vezes mencionada a questão de parábolas sobre viúvas, né? E uma delas que nos traz é esta de que ficou conhecida da viúva de Sarepta, que era uma pequena cidade, 830 anos, segundo nos consta lá na Bíblia, antes de Cristo, que ficava entre Tiro e Sidom, na Fenícia, onde hoje pertence aí ao Líbano. E lá havia uma viúva que com um filho só tinha aquela alimentação necessária para ela e o filho, sob pena dos dois perecerem, né, se não cuidasse desse seu gênero alimentício. Deus então determina a um profeta, Elias, na época, que era um profeta poderoso e que agia em nome de Deus, para que fosse até essa casa da viúva e lá pedisse, por necessitar, a sua comida, a sua bebida. Veja, mesmo ela colocando em risco a sobrevivência dela e de um filho, ela não hesitou em alcançar ao irmão que precisava, pelo menos dizia que precisava, aquilo que ela tinha. Então essa ficou conhecida como a viúva de Sarepta. E claro, posteriormente então, em razão dessa generosidade demonstrada, não lhe faltou alimentação, né? E nos deixou ali um legado, que na verdade a generosidade, a partilha daquilo que temos, mesmo que extremamente necessário a nós, ela não empobrece, pelo contrário, elas são geradoras de vida, porque Deus não abandona quem dá com alegria. Temos também, posteriormente, já com Jesus Cristo encarnado, a questão da viúva, do óbolo da viúva, que no templo de Jerusalém, onde todo mundo da classe mais elitizada, detentora de posses, davam altas fortunas. Essa viúva, com apenas 2 moedas, não hesitou em dá-las. Ela deu o que necessitava, não aquilo que lhe sobrava. Então, todos esses ensinamentos nos fazem agora refletir nesta parte do Evangelho, em que aquilo que recebemos graciosamente, de graça, não nos é permitido que venhamos cobrar de nossos irmãos na prática da caridade, na prática do bem. E aí nos traz também uma outra reflexão, que é a questão da prece. E aqui uma reflexão que devemos ter, porque aqueles que cobram para fazer alguma oração por um irmão necessitado, está verdadeiramente se colocando numa situação de intermediário entre Deus e esse irmão que necessita. E evidentemente que essa figura é uma figura inexistente, não permitida por Deus. Não quer dizer que não possamos orar, mas calcado no amor ao próximo, na caridade sincera, por o nosso irmão que necessita. Isso sim, aos olhos de Deus tem valor,
Isso nos ensina aqui esse capítulo do Evangelho. Nunca, porém, como um meio de vida, como um meio de auferir ganhos, de auferir lucros. Ou, quando falamos assim, não estamos dizendo no vil metal tão somente, mas também para ter reputação, ter reconhecimento dos demais. Aquilo que eu faço, com absoluta certeza, nosso Pai divino, está olhando e conhece a nossa verdadeira intenção. Então vejam que aquele que paga cria ali uma situação de inconvenientes. Por quê? Porque ele, acreditando que está pagando, ele mais frequentemente, entende que é dispensável que ele ore, porque ele contratou alguém para orar por ele. Não. Nesse Evangelho, nos deixa muito claro que a oração é vista pela sua sinceridade. E nós vimos, na vez anterior em que aqui estivemos, que no próximo capítulo, e que nós apregoamos aqui, nós encontramos lá, no item qualidade da prece, que alguns requisitos são necessários. Dentre eles, o primeiro é quando oramos, devemos nos recolher. Não numa peça, não de forma oculta, sem que ninguém nos veja, mas nos recolher internamente. E, portanto, as orações nossas não devem ser colocadas em evidência, gritando às esquinas, orando aos gritos em altos templos. Também nos ensina que não é pela qualidade ou pela quantidade, multiplicidade de palavras que é levado em consideração para alcançarmos aquilo que rogamos, aquilo que pedimos. Portanto, desnecessário dizer que não precisamos ficar horas orando. Nos diz o Mestre Jesus, não afeteis muito a orar. Não fique horas e horas orando. Pode ser uma oração curta, que a sua qualidade estará sendo analisada, apreciada com bons olhos, de acordo com a sinceridade de seu coração. Também nos ensinou que na qualidade da prece, nós devemos estar com o coração limpo, puro. Portanto, se temos algum desafeto, alguma mágoa, nós, antes de nos postarmos a orar, devemos praticar o perdão aqui dessa situação. E um quarto requisito da qualidade da prece, nós vimos nessa vez, que foi a questão da humildade. E aqui é muito claro, quando colocamos a questão da humildade, porque quando vamos orar, se orarmos com sinceridade, nós estamos externando os nossos defeitos, como espíritos imperfeitos que somos, e não as nossas qualidades. Muito cuidado, então, quanto a isso. Depois nós vamos ainda nesse capítulo, em que pese um capítulo bastante objetivo, ele nos fala também ainda da questão dos vendilhões expulsos do templo. E aqui nos traz à baila, portanto, o que nós temos lá na nossa Escritura Sagrada, em São Marcos, no capítulo 11, versículos 15 a 18, e em São Mateus, capítulo 21, versículo 12 a 13, em que Jesus disse, ao entrar no templo de Jerusalém, e que percebeu-se que ali havia virado uma feira de comércio, né?
Por isso, os vendilhões. E ele disse: não estava escrito que a minha casa será chamada casa da oração? Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Portanto, aqui nos deixa muito claro a mensagem nessa parte de nosso evangelho, de que não é permitido, não deve ser realizado a questão de utilizarmos os nossos templos como um local de mercância, de comércio, das mais diferentes possibilidades, seja de promessas de milagres, seja de vendas de objetos sacros, sagrados, seja de indulgências, de perdão. Não. E por quê? Porque é muito simples. Quem nos concede o perdão, quem nos concede o que chamamos de milagre, em que verdade é uma situação que nos é dado pelo nosso merecimento, é Deus. E, portanto, como eu vou vender aquilo que não detenho, aquele poder que não tenho? Só poderei fazê-lo em nome de Deus. Assim, se Deus não vende a sua bênção, não vende o seu perdão, não vende a entrada no reino do céu, vamos colocar aqui num plano superior espiritual, o Evangelho nos deixa um questionamento. Será que é lícito? Será que é permitido, então, o homem que não é o dono disso cobrar, fazer, prometer? Por certo que não. Da mesma forma, tão interessante é a questão da mediunidade graciosa, de graça. E aí é muito importante, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que tenhamos muito claro que esse dom nos é dado por Deus de forma gratuita, de graça. E o dom da mediunidade é exatamente para sermos instrumentos, intérpretes, como diz aqui no nosso Evangelho, dos Espíritos, para quê? Primeiro, para a instrução de que nós necessitamos. E quanto mais imperfeito, mais necessitamos dessa orientação, dessa instrução. Segundo, também para nos intuir, nos mostrar o caminho do bem, conduzindo-nos à fé. E não, por certo que não, para que nós venhamos a vender essas palavras que não nos pertencem. Somos apenas um instrumento utilizado para isso. E não, de forma alguma, temos isso como um produto que nos é colocado, nos é disposto para a nossa concepção em benefício próprio. Portanto, muito claro deve ficar que a mediunidade não é um privilégio de poucos, daqueles que são ungidos, mas ela se encontra por toda parte. É óbvio que quanto mais se busca o conhecimento, quanto mais se estuda o Evangelho, quanto mais se estuda a doutrina espírita, mais hábil, mais capacitado estaremos para compreender
esta questão da mediunidade. Portanto, não é dado, não é lícito, não é permitido que nenhuma criatura encarnada se faça detentor exclusivo desse dom e que a utilize como um meio de vida. Porque isso nada mais é do que desviá-la da finalidade provincial. É necessário, queridos irmãos, que tenhamos muito claro que a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos, daqueles que vão utilizar o dom mediúnico nosso, que nos foi concedido, é a humildade, o devotamento, a abnegação. Mas, acima de tudo, nos diz aqui o Evangelho, é o mais absoluto desinteresse moral e material. Portanto, a mediunidade não pode servir para nos elevar sobre os nossos irmãos, para nos acharmos melhor do que os nossos irmãos. Também não nos é dado para que venhamos desse dom transformá-lo num produto de mercância, tal qual uma mercadoria que se vende, que se regateia seu preço, e que quanto mais adentrarmos na doutrina espírita, mais entenderemos que isso é efetivamente uma dívida que, se eu o fizer, eu estarei angariando a minha caminhada moral. Ou seja, ao invés de aproveitar meu tempo em fazer o bem, dar aquilo que eu recebi de forma graciosa, também de forma graciosa, eu perdi meu tempo. Perdi essa oportunidade preciosa de evoluir moralmente. E aqui nos diz o Evangelho que jamais a mediunidade séria pode ser entendida como uma profissão. Não somente, diz o Evangelho, porque isso iria desacreditar moralmente a mediunidade. Logo, logo seríamos comparados, o médium sério, o médium kardecista, espírita, aos ledores de sorte, sortilégios. E por que isso? Porque a mediunidade ela é móvel, fugídia e variável. Ou seja, todo médium recebe esse dom como uma missão, prioritariamente para a sua evolução moral. Porque quando ele utiliza esse dom em benefício do nosso irmão de forma graciosa, de graça, o que mais ganha é ele. O que mais está se beneficiando na sua evolução moral é também o médium. E veja que isso pode ser tirado dele a qualquer momento. Se ele, de forma séria, fizer a utilização disso, os espíritos superiores irão se comunicar pela sua vibração positiva, sua alta vibração. A contrário senso, se estivermos fazendo disso uma mercância, uma profissão, por óbvio que poderemos ter aí aqueles espíritos não tão evoluídos, alguns chamam de espíritos zombeteiros,
que não tem compromisso com a verdade. Por quê? Porque o médium não tem a faculdade, o poder de marcar um horário, um dia, e que um espírito superior nesse horário, nesse dia que o médium marcou, venha comunicar-se através dele. É o contrário. Nós usamos muito a questão de que, e aí uma figura de linguagem, uma metáfora, a ligação não é do médium para o espírito, é do espírito para o médium, é lá de cima, vamos usar esse termo, para nós aqui de baixo. De baixo, estou falando na questão de evolução. Então, se queremos espíritos superiores, devemos agir com seriedade. De igual forma, há um ditado que diz que algumas preces, algumas orações não passam do céu, mas do céu da boca. Deixamos aí, então, a sugestão para que venhamos aprofundar essa nossa leitura, e sobre a prece nós teremos o próximo capítulo aí que já foi aqui exposto. Mas nunca é demais retornarmos a todo momento para relembrarmos os ensinamentos. Assim, queridos irmãos, tendo chegado o limite de nosso tempo, agradecemos e contamos com vocês todas as terças, quintas e sábados, além dos outros eventos que a nossa Sociedade Espírita disponibiliza para aprofundarmos o nosso conhecimento na doutrina espírita. Assim, eu os convido que elevem seus pensamentos novamente, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, pelas bênçãos que foram nos derramadas e pela permissão que tivemos do plano espiritual, na intuição que cada um de nós que está participando dessa exposição, que irá posteriormente revisá-la, tivemos na sua interpretação. Rogamos também, Divino Pai, que nossos irmãos que passam por provas difíceis e que, por serem espíritos imperfeitos, não as compreendem como uma oportunidade de vossa benevolência, que entende-a, não raras vezes, como algo ruim, como um sofrimento, quando em verdade sabemos, Pai, que é toda justiça e benevolência e que não nos daria provas que não pudéssemos suportar. Assim, Pai, permita que nossos benfeitores amigos intuam a cada um de nós coragem, paciência, para vencermos, para suportarmos e aprendermos com nossas provas oportunizadas por vossa bondade. Rogamos também que as famílias que ora passam por dificuldades tenham, Pai, através de seus mensageiros espirituais, eflúvios felizes, curativos, balsâmicos para suas dores, tanto corpóreas como espirituais. Assim, querido Pai, agradecemos por essa oportunidade que tivemos em mais uma vez nos apropriarmos de vossos ensinamentos. Que assim seja. Tenham todos
uma linda noite de descanso para o nosso corpo e bons sonhos.